Então, nessa aula, você vai descobrir os 3 objetivos principais do nosso cérebro e como isso se aplica na criança, na educação da criança desde o seu nascimento. Essa é uma teoria desenvolvida por um médico lá na década de 60, mais precisamente no ano de 1968, pelo autor Paul MacLean. O que ele colocou na pesquisa dele, nessa descoberta que ele fez? Uma teoria que dizia o seguinte, que a gente veio de evoluções de camadas do cérebro. É como se a gente tivesse a camada de um réptil ali na base da nossa formação, do nosso crânio, e depois viesse uma camada do sistema límbico e outra camada do neocórtex. Hoje em dia, a neurociência moderna ela faz uma correção dessa teoria, porque ela diz que não foi assim camadas que foram se desenvolvendo, mas o cérebro veio se desenvolvendo como um todo. Mas durante muitos anos, em várias áreas e principalmente na educação, essa teoria foi muito utilizada e continua até hoje sendo utilizada. Então, tirando esse rigor científico da evolução estrutural do cérebro, ainda é possível a gente utilizar a didática da divisão do cérebro em 3 partes e cada parte com seu objetivo, que é esse exatamente a essência do que eu vou trazer aqui e de como a gente vai aplicar isso na hora da gente educar os nossos filhos. Então, para você entender de uma forma bem didática, eu trouxe uma outra imagem. Basicamente, ela vai explicar um pouquinho cada uma dessas partes. Essa parte do sistema reptiliano, que veio lá da teoria do cérebro trino, do MacLean, também é conhecida como tronco cerebral, ela já nasce pronta do bebê. Essa parte que é responsável pela respiração, pelo batimento cardíaco, por todos os instintos de sobrevivência, é essa parte que faz o bebê chorar, por exemplo, quando ele está com fome. Então, nessa parte mais básica é onde se concentra uma programação que já nasce com a criança, que faz com que ela tenha todos os instintos de sobrevivência. Já na parte do sistema límbico, que começa a se desenvolver ali por volta de 1 aninho, ele começa a desenvolver a parte emocional da criança. E depois, a partir dos 3 anos, que começa o desenvolvimento do neocórtex. Só que é um desenvolvimento muito lento. Essa estrutura do neocórtex, ela termina o seu amadurecimento total por volta dos 24 ou 25 anos, dependendo de cada pessoa. E esses são os estudos mais atuais da neurociência sobre essa parte do desenvolvimento do neocórtex. E agora a gente vai descobrir, então, cada pedacinho dessa forma de enxergar o cérebro. Então, o cérebro reptiliano, que a gente sabe hoje que não é uma evolução do cérebro dos répteis, mas ainda é utilizado esse nome, essa parte aqui mais próxima que desce aqui para a medula espinhal. Então, essa região aqui, basicamente, ela, de alguma forma, ela recepciona primeiro a informação e ela que é responsável por uma reação de luta, de fuga ou às vezes até o desmaio. Então é ali que processa de uma forma muito rápida se realmente é necessário correr, lutar ou se o corpo ele entra num estado de se apagar, né, do desmaio. Já essa parte aqui do sistema límbico, essa parte ela é responsável pelo gerenciamento das emoções. É ali, por exemplo, que processa o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. E a partir dessa condição de que o processamento do sistema límbico ele é como se fosse uma segunda etapa, né? Quando a gente recebe alguma informação, seja pela visão, seja pelo ouvido, seja pelo cheiro, qualquer dos nossos sentidos vai trazer informação para o cérebro. Lembra das sinapses? A sinapse acontece de uma forma quase instantânea e ela leva a primeira informação aqui para a parte do sistema reptiliano. E aí ele vê que não tem problema, essa informação viria aqui para a parte emocional e também, a hora que passa o filtro do emocional, chega aqui para o neocórtex.
Na próxima aula, eu vou explicar exatamente como que acontece algumas situações do dia a dia e usando o modelo da mão, que é o cérebro na sua mão, que é uma forma didática que um médico de Harvard trouxe para a gente poder entender essa dinâmica, principalmente em momentos de estresse emocional. Voltando só aqui, então o sistema límbico, ele está presente nos mamíferos e ele é responsável, por exemplo, para você saber que o cachorro está feliz ou está triste. Então isso está presente nos mamíferos mais desenvolvidos, né? E o neocórtex, essa parte mais externa aqui, ela está presente somente nos seres humanos, que é a parte mais responsável pela nossa linguagem, pela parte lógica do nosso cérebro. Então, todo o processamento mais fino, da gente poder imaginar as coisas, da gente poder enxergar alguma coisa criando uma imagem abstrata que não existe, é tudo formada nessa parte do neocórtex. Então, a gente começa a enxergar o cérebro com essas três partes e qual o objetivo de cada um dessas partes? Basicamente, o reptiliano, né, com o instinto de luta ou fuga, é manter a nossa sobrevivência. Aqui a parte do sistema límbico é gerenciar as nossas emoções e os nossos comportamentos a partir das nossas emoções. Agora, aonde acontece o processamento mais elaborado de causa e efeito, de lógica, de tudo de uma forma mais organizada, mais lógica, é essa parte do neocórtex aqui, tá bom? Então, o que você viu nessa aula? Que o nosso cérebro ele está dividido em três partes principais. A primeira parte que nasce com a criança, com o ser humano, que é a parte do sistema reptiliano, tronco cerebral, que é onde tem ali embutida o instinto de sobrevivência e a organização de ações vitais, como respiração, batimento cardíaco, se a criança vai chorar no momento que ela está com fome, aquele programa que já nasce com a criança. Então, primeira parte que garante a sobrevivência. A segunda parte, que é o sistema límbico, que garante o gerenciamento das nossas emoções. E a terceira parte, que seria essa parte mais externa aqui, principalmente essa parte do neocórtex aqui da frente, pelo processamento mais elaborado. É o que nos diferencia do restante dos outros animais. É onde a gente consegue abstrair, fazer questões de lógica, é onde a gente consegue entender línguas, né? A linguagem, como a gente fala. Então, toda essa estrutura mais elaborada de pensamento, de processamento, acontece na parte do neocórtex e principalmente do neocórtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do cérebro. Por que isso é importante, Tiago? A gente vai ver que algumas reações das crianças, e principalmente nossa, frente a alguns comportamentos da criança, a gente permite que a gente deixe a nossa ação a partir do cérebro emocional. E a gente vai ver que a gente pode permitir com que esse sinal chegue no cérebro mais elaborado para que a gente possa ter uma visão maior da situação. Então, esse é o principal objetivo desse entendimento, da gente perceber que quando a emoção ela é muito forte, o processamento ainda não chegou na etapa lá do cérebro do neocórtex e a gente não processa, a gente só age impulsivamente de acordo com aquelas emoções. E o que acontece, Tiago, com isso? A gente acaba tomando ações que depois a gente pode se arrepender e não ensina para a criança qual seria o comportamento adequado para determinada situação. Então, por isso é importante a gente entender essas três partes e os três objetivos do cérebro que você acabou de ver nessa aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o cérebro na sua mão, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.